Quantas vezes você já começou a ler o Evangelho de Mateus e, ao se deparar com aquela longa lista de nomes, simplesmente pulou? Afinal, o que poderia haver de interessante em uma genealogia? Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá, e assim segue, nome após nome, geração após geração. Mas o que muitos não sabem, ou não percebem, é que essa lista aparentemente árida esconde um dos maiores mistérios das Escrituras. Um segredo enterrado nas entrelinhas, uma verdade sagrada que só se revela aos que ousam olhar com os olhos do coração. Porque a genealogia de Jesus, escrita por Mateus, não é um simples registro familiar, é um grito silencioso do céu. É o eco de uma promessa que atravessou os séculos, é o rastro de uma esperança que se recusou a morrer. Cada nome ali não é apenas um homem do passado, é um marco em uma jornada divina, um sopro de Deus na história, um lembrete de que o plano da salvação nunca saiu do controle. E se você escutar com atenção, vai ouvir os sussurros da eternidade entre os nomes. Vai perceber que o Evangelho de Mateus não começa com milagres, não começa com anjos cantando no céu, nem com estrelas brilhando no Oriente. Ele começa com raízes, com história, com sangue, com carne, com humanidade. Começa com uma árvore, onde cada galho representa um povo, cada fruto uma promessa, e cada cicatriz uma prova de que Deus trabalha através da dor, do erro, da espera. Não, essa genealogia não é fria, ela é viva, ela pulsa, ela respira. Porque ela nos diz que Jesus não veio do nada, ele veio de dentro da história, de uma linhagem real e ferida, de homens que erraram, de mulheres que foram marginalizadas, de reis que caíram, de exilados que choraram. E mesmo assim, Deus os escolheu. Deus os usou. Deus os teceu como fios de uma tapeçaria divina, até chegar o momento exato em que o Verbo se fez carne. Você já parou para pensar por que Mateus estrutura a genealogia em 3 blocos de 14 gerações? Nada é por acaso. 14 é o valor numérico do nome Davi, em hebraico. D é igual a 4, V é igual a 6, D é igual a 4. Somando, temos 14. Mateus está nos dizendo nas entrelinhas: esse é o filho de Davi, o tão esperado, o rei prometido, o Messias que viria a restaurar o trono de Israel. Mas um trono feito não de ouro, mas de misericórdia, justiça e amor. E é por isso que ele começa assim, não com espetáculo, mas com alicerce, com a fundação de tudo. Essa genealogia, para o judeu do primeiro século, era mais do que importante, era essencial. Era o passaporte messiânico, era o selo de autenticidade. É como Mateus dissesse: antes de ouvir as palavras de Jesus, veja de onde ele veio. Veja a linhagem que carrega em si. Veja que ele é a promessa encarnada que atravessou milênios para te alcançar. E mais, essa genealogia também carrega um toque divino de escândalo. 4 mulheres são mencionadas: Tamar, Raabe, Rute e Batseba. Mulheres marcadas por histórias difíceis, complexas, muitas vezes dolorosas. Mulheres que a sociedade teria excluído, mas Deus as incluiu. Por quê? Porque ele está dizendo algo precioso. Não tenho vergonha de tua história. Eu escrevo redenção onde o mundo só vê pecado. Minha graça alcança os cantos escuros da tua linhagem. Jesus nasce dessa linhagem, não a despeito dela, mas por meio dela. E essa é a mensagem que ecoa no primeiro capítulo de Mateus. Não importa de onde você vem, importa aonde Deus pode te levar. Essa genealogia nos revela o Deus que não apaga histórias, mas as redime. O Deus que não descarta pecadores, mas os transforma em colunas da promessa. O Deus que não tem pressa, mas nunca se atrasa. Hoje,
Vamos caminhar juntos por essa lista de nomes. Vamos desvendar o que ela esconde. Vamos ouvir os ecos da promessa e entender de uma vez por todas que o nascimento de Jesus é o ápice de uma história que começou muito antes da manjedoura. Então, respire fundo, abra o coração e venha comigo descobrir o mistério da genealogia de Jesus em Mateus. O que está escondido nas entrelinhas? Você já ouviu a expressão "os detalhes fazem toda a diferença"? Pois bem, na Bíblia, isso é mais do que verdade. É uma chave espiritual. No primeiro capítulo de Mateus, nos primeiros versículos, está algo que muitos ignoram: uma genealogia. Sim, uma sequência de nomes, gerações, homens e mulheres. E por trás dessa lista, um segredo guardado por séculos. Vamos lê-la juntos, mas não com pressa, com olhos atentos, com coração sensível. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Mateus 1:1. Esse primeiro versículo já é uma explosão de significado. Jesus Cristo, o nome que mudaria o mundo. Aquele que seria chamado Emanuel, Deus conosco. Mas Mateus não começa pelo nascimento, nem pelos anjos, nem pela estrela. Ele começa com raízes. E diz: filho de Davi, filho de Abraão. Por que esses dois nomes? Porque Abraão representa o início da promessa. A aliança que Deus fez com o homem idoso, casado com uma mulher estéril, e disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E Davi representa a esperança de um reino eterno. O homem segundo o coração de Deus, a promessa de um trono que jamais seria tirado. Mateus está dizendo: antes de tudo, entenda isso. Jesus é a realização das promessas feitas a Abraão e a Davi. E então, ele começa a lista. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Essa não é apenas uma sequência, é uma história viva. Cada nome ali representa uma geração que lutou, esperou, pecou, chorou, adorou, caiu e levantou. E apesar de tudo, Deus continuou presente. Perceba algo importante. Mateus organiza a genealogia em 3 blocos de 14 gerações. Ele mesmo diz isso no verso 17. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. De Davi até o cativeiro na Babilônia, 14 gerações. E do cativeiro na Babilônia até Cristo, 14 gerações. Por que essa estrutura? Porque nada é por acaso nas Escrituras. Na tradição hebraica, os números têm significado. E o número 14, especificamente, é o valor numérico do nome Davi. No hebraico, as letras possuem valores. D igual a 4, V igual a 6, D igual a 4. Total, 14. Ou seja, cada bloco de 14 gerações é um lembrete codificado, um grito sutil. O Messias vem da linhagem real. Ele é o filho de Davi. Mateus constrói a genealogia como uma trilha cuidadosamente desenhada, que começa com a fé, Abraão, passa pela realeza, Davi, atravessa o exílio, Babilônia, e desemboca em Jesus, o Salvador. Essa progressão nos conta que Jesus é a raiz de Abraão, o início de uma nova família espiritual. Ele é o descendente de Davi, o rei prometido, e é também o filho do exílio, aquele que veio trazer de volta os dispersos. Mas aqui vai um detalhe ainda mais profundo. As genealogias
No Antigo Testamento eram registros de identidade, herança e pertencimento. Através delas, sabia-se quem podia ser sacerdote, quem era levita, quem tinha direito à terra, ao trono. Então, quando Mateus escreve essa lista, ele está dizendo algo poderoso aos judeus de sua época. Jesus tem a linhagem, ele tem a autoridade, ele é legítimo. Mas mais que isso, Mateus está nos convidando a olhar para os bastidores da história, porque se olharmos com atenção, veremos que essa não é apenas a história de Jesus, é a história nossa também. Quantas vezes olhamos para o nosso passado e enxergamos apenas dor, falhas, heranças quebradas? Mas Deus olha diferente. Ele pega as ruínas do que fomos e transforma em caminho para o que podemos ser, assim como ele fez com essa genealogia. Ela está cheia de homens falhos: Abraão, que mentiu; Jacó, que enganou; Davi, que adulterou; Salomão, que se corrompeu. Mas Deus os usou, porque Deus não depende da perfeição da nossa linhagem. Ele depende da fidelidade da sua promessa. E é isso que a genealogia revela: uma fidelidade que atravessa os séculos, um amor que sobrevive ao tempo, uma promessa que não morre mesmo quando tudo parece perdido. Essa lista de nomes é um testemunho silencioso de que Deus nunca para de escrever. Mesmo quando a caneta parece ter sido deixada de lado, mesmo quando a tinta parece ter secado, ele continua. Ele é o autor e consumador da fé, e cada geração é uma vírgula, não um ponto final. Você começa a enxergar? A genealogia não é uma formalidade, é uma poesia escondida em números. É uma declaração de amor através dos séculos. É uma linha de sangue que conduz até a cruz e até você. No próximo bloco, vamos mergulhar nos nomes que Mateus escolheu incluir, porque ali, nos rostos inesperados, nas histórias escandalosas, nos personagens que o mundo teria esquecido, Deus revelou ainda mais do seu coração. Em uma genealogia tradicional, especialmente nos tempos bíblicos, esperaríamos ver nomes de homens, filhos de filhos, pais de pais. Era a regra, era a cultura. Mas Mateus, guiado pelo Espírito, faz algo ousado. Ele quebra o padrão. Ele abre espaço para o improvável, para o escândalo, para o que ninguém esperava encontrar. 4 mulheres. 4 nomes que, aos olhos da sociedade da época, talvez devessem ter sido apagados. Mas ali estão, firmes, gravadas na genealogia do próprio Filho de Deus. Você consegue sentir o peso disso? Vamos olhar para cada uma delas, devagar, com respeito, com reverência. Barra. Tamar, a primeira mulher mencionada. Você a encontra em Gênesis 38. Tamar era nora de Judá. Seu marido morreu, o segundo também. Judá prometeu dar o terceiro, mas nunca cumpriu. Desesperada, ferida, Tamar se disfarça de prostituta e se deita com o próprio sogro, Judá, e dele gera 2 filhos, Pérez e Zerá. Uma história que incomoda, que choca, mas Mateus não a esconde, ele a destaca. Por quê? Porque essa história, por mais sombria que pareça, fala de justiça divina em meio à injustiça humana. Tamar foi desprezada, mas Deus a viu e a colocou na linhagem do Redentor. Barra. Raabe. Você lembra dela? Sim, a mulher que escondeu os espias em Jericó. Ela era uma prostituta, vivendo em uma cidade destinada à destruição. Mas ela creu. Ela teve fé. E por essa fé, ela foi poupada.
foi enxertada no povo de Deus. E mais, casou-se com Salmão e se tornou mãe de Boaz, o homem que anos depois redimiria outra mulher improvável. Raabe representa a graça que invade os muros da perdição. Ela nos mostra que nenhuma vida está fora do alcance da redenção. Ruth, a moabita, a estrangeira, a viúva pobre que decide seguir sua sogra para um povo que não era seu. Teu povo será o meu povo, teu Deus será o meu Deus. Ruth é o símbolo da lealdade corajosa. Ela não tinha promessa, não tinha linhagem, não tinha herança, mas tinha um coração disposto. E por isso, Deus a colocou na história. Ela se casa com Boaz, o filho de Raabe, e se torna avó de Davi. Sim, Ruth, a estrangeira, é a avó do maior rei de Israel e antepassada direta de Jesus. Batseba. Mateus não a chama pelo nome. Diz, aquela que foi mulher de Urias. Por quê? Porque essa expressão nos obriga a lembrar da dor, do adultério, do assassinato planejado por Davi, de uma tragédia provocada por poder e desejo. Batseba foi tomada. Seu marido foi morto. Mas dela nasceria Salomão, e de sua linhagem, o Messias. Deus transforma tragédias em testemunhos. Ele não apaga o passado, mas o redime. Essas 4 mulheres carregam consigo um grito silencioso. Deus nos vê, mesmo quando o mundo nos descarta, mesmo que a nossa história pareça suja, confusa, manchada. Mateus as coloca ali, na linhagem do Salvador, para nos dizer algo profundo. O reino de Deus não é só para os que têm sobrenome bonito. É para os quebrados que se deixam ser restaurados. É para os improváveis. É para você. Em toda grande história, há um momento de silêncio. Aquele ponto em que tudo parece perdido. Quando as luzes se apagam, quando o céu se cala, quando a promessa parece distante demais e o coração quebrado demais. Esse é o papel do exílio na genealogia de Jesus. Mateus não o ignora. Ele o insere no centro da narrativa, como quem sabe que a dor também faz parte do caminho da redenção. E após o exílio na Babilônia. Mateus 1:12. O exílio não é só um ponto histórico. Ele é um marco espiritual. É a ferida aberta do povo de Deus. Durante séculos, os judeus carregaram em sua memória coletiva a dor de ter perdido a terra prometida, o templo sagrado, o trono de Davi e, mais que tudo, o sentido de pertencimento. O exílio foi o ponto mais baixo da jornada de Israel. Foi o lugar onde as canções cessaram, os salmos viraram lamentos e a esperança parecia um fio prestes a se romper. Nos salmos do exílio, lemos: às margens dos rios da Babilônia, nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Salmo 137. Eles estavam longe do templo, da terra, da promessa, mas não estavam longe do Deus da promessa. E isso é o mais impressionante. Mateus, ao incluir o exílio em sua genealogia, nos ensina algo que pode curar corações feridos hoje. Mesmo no silêncio, Deus continua escrevendo. Mesmo quando tudo parece interrompido, Ele não abandonou a história. Ele não largou a caneta. Pelo contrário, Ele estava tecendo os bastidores da redenção. Talvez você esteja vivendo um exílio agora. Um tempo de perda, solidão, desconexão. Talvez você se sinta longe de Deus, das promessas, da fé que um dia era viva dentro de você. Mas escute isso.
O exílio não é o fim. É apenas um intervalo entre o desespero e o milagre. Foi no exílio que o povo aprendeu a orar sem templo. Foi no exílio que nasceram os profetas da esperança. Foi no exílio que Deus começou a preparar o retorno, não só físico, mas espiritual. Agora, veja como Mateus divide a genealogia. De Abraão a Davi, tempo de promessa e construção. De Davi ao exílio, tempo de glória e queda. Do exílio a Jesus, tempo de silêncio e preparação. Essas fases revelam algo poderoso. O plano de Deus inclui cada estação da vida. Ele está nos dias de celebração, mas também nos dias de deserto. Ele esteve com Abraão debaixo das estrelas, esteve com Davi no palácio e esteve com os exilados nas margens da Babilônia. Deus é Deus das promessas e das pausas. Ele se revela nas vitórias e nas esperas. E quando tudo parecia escuro, quando a voz profética havia se calado por 400 anos, quando o povo só tinha lembrança de um passado glorioso, foi ali, naquele cenário, que uma jovem chamada Maria foi visitada por um anjo. Foi naquele tempo de silêncio aparente que o Verbo decidiu se fazer carne. O Cristo não nasceu em tempos de ouro. Ele nasceu no tempo da reconstrução. Porque o Messias viria não apenas para restaurar Israel, mas para restaurar toda a humanidade. Você percebe? A genealogia de Jesus passa pelo exílio porque ele precisa ser identificado com os que sofrem. Ele não nasce numa linhagem perfeita. Nasce em uma linhagem marcada pela dor coletiva, pela perda, pela saudade, pela espera. Assim como você, assim como eu. Quantas vezes carregamos o peso do silêncio de Deus? Quantas vezes clamamos e o céu parece mudo? Mas a genealogia nos lembra que o silêncio de Deus nunca é vazio. É fértil. É um ventre onde o novo está sendo gerado. O exílio é a metáfora da alma humana. Todos nós já estivemos longe da nossa identidade, do nosso propósito, da nossa casa espiritual. Mas Jesus entra na história exatamente ali, no lugar da distância, para nos trazer de volta. Ele é o novo êxodo. Ele é o caminho de volta ao Pai. E agora, uma revelação linda. Mesmo depois do exílio, mesmo com a quebra do reinado de Davi, Mateus continua listando os nomes. Mesmo que os reis tenham sido substituídos por homens desconhecidos, a linhagem continua. A promessa não morre. O plano de Deus segue. Porque o que Deus promete, Ele cumpre. Mesmo que leve gerações, mesmo que envolva silêncio, mesmo que passe por exílio. Talvez você ache que sua história foi interrompida, que a sua dor te desconectou da promessa. Mas a genealogia de Jesus, com o exílio bem no meio, está te dizendo: ainda faz parte. Ainda está no plano. Ainda há esperança. Ao final da genealogia, depois de tantos nomes, de patriarcas e reis, de estrangeiros e exilados, de homens poderosos e mulheres esquecidas, Mateus nos conduz até ele, um homem comum, simples, sem título, sem trono, sem fama, mas com algo que Deus valoriza mais que tudo: um coração justo. O nome dele é José. Jacó gerou José, o marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Mateus 1,16. E aqui está um detalhe que muda tudo. Mateus é preciso.
Ele não diz que José gerou Jesus. Diz que ele é marido de Maria, da qual nasceu Jesus. Porque Jesus não é fruto da semente de José, mas ele é, legalmente, herdeiro da linhagem por meio dele. José é o elo final da promessa. O homem do sim. O homem que entra na história da redenção sem precisar dizer uma única palavra. Sim, José nunca tem fala nos evangelhos. Não há um só versículo em que suas palavras sejam registradas, mas suas atitudes ecoam pela eternidade. Imagine por um momento o conflito interior de José. Ele era noivo de Maria, e de repente ela aparece grávida. A explicação, algo impossível de entender, é obra do Espírito Santo. E o que faz José? Ele pensa em deixá-la em silêncio, para não envergonhá-la. Ele poderia expô-la. Ele poderia se defender. Mas ele escolhe o caminho da misericórdia. E é nesse momento que Deus fala com ele em sonho. José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Mateus 1:20. Note que o anjo o chama de filho de Davi. Esse título, tão nobre, é lembrado justamente quando José está prestes a tomar a decisão mais difícil da sua vida. Deus está lembrando: você carrega uma linhagem. Você tem um papel no meu plano eterno. José então acorda e obedece. Simples assim. Obedece. Sem perguntas, sem barganhas, sem aplausos. José abraça um filho que não gerou. Assume uma missão que não pediu. Protege uma mulher que poderia ter rejeitado. E se torna pai terreno do Filho do Altíssimo. Que tipo de homem faz isso? Um homem cujo coração já estava inclinado à obediência. Um homem que sabia ouvir a Deus mesmo no silêncio. Um homem que não precisava ser protagonista para fazer parte do maior enredo da história. José nos ensina algo grandioso. Você não precisa ser o centro da cena para ser essencial. Deus não procura os mais eloquentes. Procura os mais disponíveis. E no coração de José, Deus encontrou solo fértil. Nos dias que se seguiram, José foi mais que um pai adotivo. Foi guia, escudo, abrigo. Foi ele quem recebeu o anjo em sonho, dizendo: fuja para o Egito. E ele foi. Foi ele que mais uma vez ouviu: volte, já é seguro. E ele voltou. Sempre em silêncio, sempre obedecendo, sempre presente. José não aparece nos milagres de Jesus. Não o vemos em Cafarnaum, nem nas multidões, nem na cruz. Ele desaparece da narrativa em algum momento antes do ministério público de Cristo. Mas sua marca permanece. Porque foi nos braços de José que o Messias aprendeu a andar. Foi em sua carpintaria que Jesus aprendeu a moldar madeira. E talvez ali mesmo tenha aprendido a moldar corações. Foi vendo o caráter firme e manso de José que o menino Deus cresceu em sabedoria. Isso nos traz uma verdade profunda. Obediência silenciosa também é adoração. Servir no anonimato também é reinar com Cristo. Cuidar do que é de Deus, mesmo que ninguém veja, é o que nos torna grandes no reino. José é o exemplo de que fé não é só crer. Fé é obedecer mesmo sem compreender. Quantas vezes Deus nos pede algo que não faz sentido? Quantas vezes o chamado parece grande demais e os recursos pequenos demais? Mas José nos ensina: se Deus falou, obedeça. Mesmo que você não entenda tudo, mesmo que doa, mesmo que exija sacrifício. A fidelidade de José foi o canal legal que permitiu que Jesus fosse reconhecido como herdeiro de Davi. Foi a sua obediência
que garantiu que a promessa se cumprisse, até a última letra. E, talvez, você esteja hoje em um lugar como José, trabalhando no silêncio, cuidando do que Deus lhe confiou, sem reconhecimento, sem palmas, mas com um coração fiel. Seja bem-vindo ao coração da genealogia, porque é exatamente ali que Deus constrói sua história. Depois de percorrer gerações marcadas por glória e queda, por fé e fracasso, por esperança e dor, Mateus nos conduz finalmente ao nome que muda tudo: Jesus. O nome que encerra a genealogia, o nome que dá sentido a ela, o nome que carrega em si todas as promessas feitas desde Abraão. E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Mateus 1,16. E ali está ele, o Cristo, o ungido, o esperado, o eterno. Jesus não é apenas o fim da linhagem, ele é a plenitude dela. Ele é a razão de cada nome citado. É o propósito por trás de cada geração. Durante séculos, o povo de Israel esperava por esse momento. Esperava por alguém que viesse restaurar a aliança, um filho de Davi que governasse com justiça, um novo Moisés que libertasse o povo, um novo Abraão que trouxesse bênção às nações. E então, nasce Jesus. Mas não em palácio, não cercado de soldados ou escribas, mas em uma estrebaria, entre o cheiro do feno e o som dos animais, na simplicidade, na humildade, no escândalo da encarnação. A genealogia de Mateus nos prepara para isso. Ela nos mostra que Deus não escolhe os caminhos mais previsíveis. Ele passa por prostitutas, estrangeiras, pecadores, exilados, até chegar ao Salvador. Porque o reino de Deus não nasce da perfeição humana, mas da graça que redime tudo. Jesus é a culminação do plano eterno de Deus. Ele é o filho de Abraão, aquele por quem todas as nações da terra seriam benditas. Ele é o filho de Davi, o rei prometido, que governaria para sempre. Mas ele é muito mais. Ele é filho do Altíssimo, e ainda assim, filho de Maria. Ele é o Deus que se fez homem, a palavra que se fez carne, o eterno que entrou no tempo. A genealogia de Mateus termina, mas a história começa. Porque ao nascer Jesus, uma nova linhagem se inicia. Uma linhagem não marcada por sangue, mas por fé. Não definida por sobrenome, mas por arrependimento. Agora quem está em Cristo é nova criatura. Agora há lugar na família de Deus para todos, judeus e gentios, mulheres e homens, reis e pobres, perdidos e achados. A genealogia de Jesus nos inclui. Ela nos lembra que não importa o nosso passado, ele pode redimir cada capítulo. E há um detalhe final, que talvez você nunca tenha notado. Mateus organiza a genealogia em 3 blocos de 14 gerações, de Abraão até Davi, de Davi até o exílio, do exílio até Jesus. Por quê? Porque 14 no hebraico é o valor numérico do nome Davi. D, 4, mais V, 6, mais D, 4, é igual a 14. Mateus está dizendo, Jesus é o novo Davi, o Davi perfeito, o rei prometido. Mas o terceiro bloco tem um silêncio. A genealogia termina com Jesus, e mais ninguém. Como se o autor dissesse, agora é sua vez. A nova linhagem começa com ele e continua em você. Sim, agora nós somos os que carregam o nome dele, não mais por uma genealogia de sangue,
mas por um nascimento espiritual. Em Cristo somos filhos de Deus. Em Cristo somos enxertados nessa história eterna. Em Cristo somos herdeiros de promessas que jamais se quebram. A genealogia de Mateus, tão ignorada por muitos, é um mapa do amor de Deus. É um registro da sua fidelidade, da sua graça imerecida, do seu poder de usar o improvável para cumprir o impossível. E agora, a pergunta que ecoa é: qual será o seu lugar nessa linhagem? Você vai continuar a história? Vai carregar o nome dele com honra? Vai viver como quem nasceu de novo? Porque Jesus não veio apenas para fechar uma genealogia. Ele veio para abrir um novo caminho e te chamar pelo nome. Respire fundo. Olhe para trás. Veja como Deus foi fiel a cada geração. E agora, olhe para dentro, porque a história continua em você. E assim, chegamos ao fim da genealogia de Mateus. Mas não ao fim da história. Porque o que começa com Abraão, passa por Davi, sobrevive ao exílio, floresce em Maria e encontra em Jesus a raiz de um novo tempo. Um tempo de redenção, de recomeço, de inclusão, de propósito. Sim, o que Mateus nos mostrou não é apenas uma lista de nomes. É um testemunho vivo de que Deus escreve a história com letras tortas, mas com perfeição divina. Ele escreve com lágrimas, com silêncios, com quedas e ascensões, mas nunca, nunca fora do compasso da graça. Essa genealogia nos ensina que Deus não se envergonha de usar os imperfeitos, os esquecidos, os improváveis. Tamar, a rejeitada, Raabe, a prostituta, Ruth, a estrangeira, Batseba, a envolvida em adultério. Mulheres que aos olhos humanos jamais estariam numa linhagem real, mas aos olhos de Deus eram indispensáveis. E isso nos confronta, nos consola, nos chama, porque se Ele escreveu a história com elas, por que não com você? Sim, talvez você se veja como alguém que não pertence à linhagem, alguém de passado manchado, de escolhas erradas, de capítulos que preferiria esquecer. Mas aqui está a verdade. Jesus é a ponte entre a sua dor e o seu destino. Ele é o Rei que reina sobre os rejeitados, o Salvador que abraça os que o mundo exclui, o Deus que inscreve novos nomes em sua linhagem, não com o sangue humano, mas com o sangue da cruz. A genealogia termina com Jesus, mas o Evangelho começa com você. Agora é a sua vez de carregar essa herança. Não a herança de reis terrenos, mas do Rei eterno. Você não é apenas mais um na multidão. Você é parte da geração escolhida, na nova linhagem dos que foram alcançados pela graça, chamados pelo nome, lavados pelo sangue, selados pelo Espírito. E se você ainda duvida, olhe de novo para a genealogia. Ela é como um espelho, onde os rostos são diferentes, mas as histórias são familiares. Ali tem escândalo, tem exílio, tem fracasso, tem silêncio. Mas acima de tudo, tem esperança. Porque geração após geração, Deus manteve sua promessa viva, mesmo quando parecia esquecida, mesmo quando o povo estava distante, mesmo quando o pecado manchava as páginas. O fio invisível da fidelidade de Deus nunca se rompeu. E hoje, esse fio chega até você. Não para que você apenas admire a tapeçaria divina, mas para que você se una a ela. Para que o seu nome também esteja entre os que foram transformados por esse Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, o Rei que reina para sempre. Não ignore mais a genealogia.
Não pule esse capítulo. Não ache que os nomes não importam, porque por trás de cada nome há uma história. E por trás de cada história há um Deus que nunca desistiu. E hoje, Ele também não desistiu de você. Então feche os olhos por um instante e pense. Qual será o legado que você vai deixar? Qual será a linhagem que nasce dos seus passos? Você vai continuar a história que começou em Abraão, passou por Davi, encontrou seu clímax em Jesus e agora chega até o seu coração. A genealogia é um convite para pertencer, para ser lembrado, para viver com propósito. Não como herdeiro de reis antigos, mas como filho do Rei Eterno. Que o seu nome esteja não apenas nos registros humanos, mas escrito no livro da vida. Que você compreenda, a história que Deus começou, Ele quer terminar em você. Aos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João 1,12. Agora sim, a genealogia se completa. Com você, com sua fé, com sua entrega. Jesus é o centro, mas você é o fruto dessa árvore. E essa árvore dá frutos eternos.